Artigo 218. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária. Parágrafo 1º. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Parágrafo 2º. Ocorrendo a habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada em partes iguais entre os titulares da pensão temporária. Parágrafo 3º. Ocorrendo a habilitação somente à pensão temporária, o valor integral da pensão será rateado em partes iguais entre os que se habilitarem. Artigo 219. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 anos. Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida. Artigo 220. Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do servidor. Artigo 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor nos seguintes casos. Inciso 1º. Declaração de ausência pela autoridade judiciária competente. Inciso 2º. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. Inciso 3º. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Artigo 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário. Inciso 1º. O seu falecimento. Inciso 2º. A anulação do casamento quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Inciso 3º. A cessação de invalidez em se tratando de beneficiário inválido. Inciso 4º. A maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada aos 21 anos de idade. Inciso 5º. A acumulação de pensão na forma do artigo 225. Inciso 6º. A renúncia expressa. Parágrafo único. A critério da administração, o beneficiário de pensão temporária motivada por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão do benefício. Abre parênteses. Parágrafo incluído pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Artigo 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá. Inciso 1º. Da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão temporária, se não houver pensionista remanescente da pensão vitalícia. Inciso 2º. Da pensão temporária para os cobeneficiários ou, na falta destes, para o beneficiário da pensão vitalícia. Artigo 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189. Artigo 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de 2 pensões. Seção 8. Do auxílio funeral. Artigo 226. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado em valor equivalente a 1 mês da remuneração ou provento. Parágrafo 1º. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Parágrafo 2º. Entre parênteses, vetado. Parágrafo 3º. O auxílio será pago no prazo de 48 horas por meio de procedimento sumaríssimo à pessoa da família que houver custeado o funeral. Artigo 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Artigo 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública. Seção 9. Do auxílio reclusão. Artigo 229. À família do servidor ativo é devido o auxílio reclusão nos seguintes valores. Inciso 1º.
2/3 da remuneração quando afastado por motivo de prisão em flagrante ou preventiva determinada pela autoridade competente enquanto perdurar a prisão. Inciso 2º. Metade da remuneração durante o afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva a pena que não determine a perda de cargo. Parágrafo 1º. Nos casos previstos no inciso 1º deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração desde que absolvido. Parágrafo 2º. O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. Capítulo 3. Da assistência à saúde. Artigo 230. A assistência à saúde do servidor ativo ou inativo e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde, SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas, com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. Abre parênteses. Artigo regulamentado pelo Decreto nº 4.978, de 3 de fevereiro de 2004, caput com redação dada pela Lei nº 11.302, de 10 de maio de 2006. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas nesta lei em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para sua realização, o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do Sistema Público de Saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública ou com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 2º. Na impossibilidade devidamente justificada da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 3º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a... Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.302, de 10 de maio de 2006. Fecha parênteses. Inciso 1º. Celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas, por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador, no prazo de 180 dias da vigência desta lei, normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006. Inciso 2º. Contratar, mediante licitação, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador. Inciso 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Abre parênteses. Vetado na Lei nº 11.302, de 10 de maio de 2006. Fecha parênteses. Parágrafo 5º. O valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.302, de 10 de maio de 2006. Fecha parênteses. Capítulo 4. Do custeio.
Artigo 231. Abre parênteses. Artigo revogado pela Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999. Fecha parênteses. Título 7. Capítulo único. Da contratação temporária de excepcional interesse público. Artigo 232. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Fecha parênteses. Artigo 233. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Fecha parênteses. Artigo 234. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Fecha parênteses. Artigo 235. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Fecha parênteses. Título 8. Capítulo único. Das disposições gerais. Artigo 236. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro. Artigo 237. Poderão ser instituídos, no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. Inciso 1º. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Inciso 2º. Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio. Artigo 238. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Artigo 239. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Artigo 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes. Alínea A. De ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. Alínea B. De inamovibilidade do dirigente sindical até 1 ano após o final do mandato, exceto se a pedido. Alínea C. De descontar em folha sem ônus para a entidade sindical a que for filiado o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. Alínea D. Abre parênteses. Revogada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Alínea E. Abre parênteses. Revogada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 241. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual. Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar. Artigo 242. Para os fins desta lei, considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente. Título 9. Capítulo único. Das disposições transitórias e finais. Artigo 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas regidos pela Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. Parágrafo 1º. Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta lei ficam transformados em cargos na data de sua publicação. Parágrafo 2º. As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde tem exercício ficam transformadas em cargos em comissão e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei. Parágrafo 3º.
As funções de assessoramento superior, FAS, exercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência desta lei. Parágrafo 4º, entre parênteses, vetado. Parágrafo 5º. O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários da Justiça remunerados com recursos da União, no que couber. Parágrafo 6º. Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinção do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os empregos. Parágrafo 7º. Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados pelo artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, poderão, no interesse da administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de 1 mês de remuneração por ano de efetivo exercício no Serviço Público Federal. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 8º. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de indenização prevista no parágrafo anterior. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 9º. Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo 7º poderão ser extintos pelo Poder Executivo quando considerados desnecessários. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 244. Os adicionais por tempo de serviço já concedidos aos servidores abrangidos por esta lei ficam transformados em anuênio. Artigo 245. A licença especial disciplinada pelo artigo 116 da Lei nº 1711, de 1952, ou por outro diploma legal, fica transformada em licença-prêmio por assiduidade, na forma prevista nos artigos 87 a 90. Artigo 246. Entre parênteses, vetado. Artigo 247. Para efeito do disposto no título 6 desta lei, haverá ajuste de contas com a Previdência Social correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores seletistas abrangidos pelo artigo 243. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991. Fecha parênteses. Artigo 248. As pensões estatutárias concedidas até a vigência desta lei passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor. Artigo 249. Até a edição da lei prevista no parágrafo 1º do artigo 231, os servidores abrangidos por esta lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da União, conforme regulamento próprio. Artigo 250. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer, dentro de 1 ano, as condições necessárias para a aposentadoria, nos termos do inciso 2º do artigo 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-á com a vantagem prevista naquele dispositivo. Artigo 251. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 252. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do 1º dia do mês subsequente. Artigo 253. Ficam revogadas a Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952 e respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em contrário. Brasília, 11 de dezembro de 1990. 179º da Independência e 102º da República. Fernando Collor. Jarbas Passarinho.